Inscreva-se no canal e ative as notificações. Jesus disse: venha a mim. Você gosta disso? Eu gosto disso. Venha a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Então, toda vez que sentimos não suportar mais, que está cansado, estamos frustrados, sobrecarregados, sem saber o que fazer, estressados, a primeira coisa é correr para Jesus. Não corra para os seus amigos. Não tente resolver sozinho. Corra para Jesus. Se há algo que eu acredito que nos impede de estarmos relaxados, é o pensamento de que temos que cuidar de nós mesmos. Quero que você entenda isso porque é o que eu tenho pensado muito. Não sei quanto a você, mas às vezes eu me encontro tensa sem nem sequer ter nenhum motivo para estar tensa. Eu tenho que propositadamente dizer: eu posso relaxar. Eu acho que muitas vezes estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar ou queremos ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa, etc, etc. Isso nos ensina que como deixar Deus tomar conta de nós é um processo. Na verdade, quanto mais tempo conhecemos o Senhor, mais relaxados deveríamos estar. Porque mais experiências teríamos com Ele. Experiências com Deus são valiosas porque você aprende que Ele é fiel, você passa por situações e vê que de alguma forma, algum modo, Ele sempre aparece. Ele pode não fazer exatamente o que você queria que fizesse, mas Ele faz alguma coisa e sempre opera. Pode não chegar cedo, mas nunca se atrasa. Venham a mim. Todos vós que têm problema, e lhes darei descanso. A Bíblia Amplificada diz: eu facilitarei, aliviarei e refrescarei as vossas almas. Parece que Jesus quer que nós vivamos de forma relaxada, sem tensão e agitação, sem preocupações e ansiedades. Sem preocupações com ontem, sem ansiedades com amanhã, não em cobrança, tentando descobrir o tempo inteiro o que precisa ser feito. Nem chateado com as pessoas que não estão fazendo o que queremos que façam, nem chateados com a vida porque ela não está correndo do jeito que gostaríamos que estivesse. Mas, sobrenaturalmente relaxados, temos que acrescentar a palavra sobrenaturalmente, porque no natural nunca poderíamos estar. Mas quando Deus acrescenta o seu sobre no nosso natural, acabamos tendo o sobrenatural. Venha a mim por tudo, por qualquer coisa, Porque eu sempre quero ajudar em qualquer coisa. Jesus diz: nada é pequeno demais, ou grande demais, ou muito além da conta. Não podemos fazer pedidos em excesso. Lembro-me de uma mulher que me disse, quando eu orava pelas pessoas em pequenas conferências, ela chegou e disse: eu poderia pedir a Deus 2 coisas. Eu achei aquilo bonito, mas triste. Porque aqui tinha uma pessoa que não conhecia Deus o suficiente para saber que ela poderia pedir a Deus qualquer coisa que ela quisesse, a hora que ela desejasse. Ela achou que só poderia pedir uma certa quantidade de pedidos e depois Deus ficaria cansado de ouvi-la. Eu creio que para estar relaxado, o crente precisa entender o ministério atual de Jesus. O poderoso e atual ministério de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Jesus está fazendo algo agora mesmo enquanto você está aqui. Só porque você está aqui, sentado, não quer dizer que Ele não está operando alguma coisa para o seu benefício. A Bíblia diz: enquanto eu continuar crendo, Jesus continua trabalhando. Então, quando você vem participar de seminário como este, eu diria: Senhor, eu deixei todas as minhas situações e circunstâncias para trás. E enquanto eu estou aqui recebendo essa palavra, uma boa música, eu estou liberando a minha fé para que o Senhor trabalhe nas minhas situações. E mesmo quando eu for embora, tudo será diferente do que eu era quando cheguei. Devemos liberar a nossa fé através de palavras cheias de fé e através de orações curtas. Nem toda oração tem que ser longa e eloquente. Um dos ministérios atuais mais abençoados de Jesus é que Ele está intercedendo por nós, agora mesmo. Aleluia! Será que existe alguma oração que Jesus faz que não seja respondida? Não.
Então o que ele está orando por mim, o que está orando por você, vai ser respondido. Ele nunca para de orar por nós. Ele senta à direita do Pai e continuamente intercede por nós. Eu creio que para permanecermos sobrenaturalmente relaxados, precisamos entender a relação entre a videira e o ramo. Abre em João capítulo 15. João 15, 4 e 5. E João diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Qualquer ramo que não produza fruto, ele corta, ele limpa repetidamente todo o ramo que continua a dar fruto para que produza mais frutos ainda. Então eu descobri há muito tempo atrás, você é podado se produz e se não produz também. É um fato da vida, e se eu não produzo fruto, sou podada, e se eu produzo fruto, sou podada. Em outras palavras, Deus vai trabalhar conosco, isso é um fato da vida, Deus vai trabalhar com seus pequenos ramos. Os ramos devem produzir fruto para que o mundo finalmente possa vir para pegar aquele fruto e se alimentar. E por causa da força e da vida que está vindo da árvore, mais frutos vão aparecer nos ramos. Mas você nunca vê um ramo se esforçando para dar fruto. Você nunca vê uma macieira assim. O que está fazendo? Produzindo maçãs. É isso que fazemos. Tentamos intensamente ser bons. Tentamos tanto ser gentis, pacientes, bondosos. Tentamos tanto. Porque sabemos que devemos produzir frutos. Mas não precisamos tentar, o nosso trabalho é permanecer na videira. Jesus, produza a sua vida em mim. Como o fruto aparece no ramo, exige tanta vida vinda da videira sendo produzida no ramo, que quando esta vida está abundante, o ramo não pode mais se segurar e puf! O que eu preciso é mais de Jesus. Só precisa mais seiva da videira passando por este ramo e o fruto logo vai aparecer. Quando eu acabar esse fim de semana, vocês terão pegado todos os meus frutos. Se eu fosse um pé de pêssego, eu teria sorte se me restasse algumas folhas quando eu fosse embora. Vocês terão pegado todos os frutos que eu tenho, então o que eu faço? Bem, porque quando eu chegar em casa, precisarei ter frutos para minha família. A primeira coisa que eu faço é procurar Jesus. Já vou começar. Me renovar e me revitalizar no avião de volta para casa. Como eu faço isso? Só ficando quieta aí. Obrigada, Senhor, por me fortalecer. Obrigada por me restabelecer. Preciso de Ti, Jesus. Não posso fazer nada sem Ti. O Dave e eu acordamos amanhã de manhã e provavelmente cada um de nós gastará de 2 a 3 horas com o Senhor, orando, lendo, olhando pela janela, descansando, só permanecendo e confiando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem se lembra da figueira que Jesus amaldiçoou? Não sei de você, mas antes eu sentia pena daquela figueira porque eu não entendia. A Bíblia diz que Jesus teve fome, avistou a figueira de longe e foi procurar alguma coisa nela para comer. Mas não havia nenhum fruto, por isso ele amaldiçoou, dizendo, nunca mais crescerá fruto em ti. Eu pensava, não foi culpa da figueira? Mas uma nota no rodapé da Bíblia Amplificada me fez entender, diz assim, a figueira devia dar frutos, ao mesmo tempo em que tivesse muitas folhas. Debaixo das folhas deveria haver frutos. Então a Bíblia diz, Jesus, avistando ao longe a figueira e vendo que havia muitas folhas,
teve fome e foi comer. Ele a amaldiçoou porque era falsa, tinha folhas, mas não tinha frutos. Eu acho que muitas pessoas vivem com maldições em suas vidas porque tudo que possuem é uma parafernália cristã, folhas. Parece que elas têm todas as coisas boas, possuem todos os adesivos, o peixinho no carro, carregam uma Bíblia grande para o trabalho, escutam fitas de mensagem todos os dias, mas quando o agricultor chega, não há fruto. Por quê? Porque podemos fazer todas as obras sem estarmos ligados à videira. Você pode ir a 3 igrejas por semana e mesmo assim não estar ligado à videira. Você pode ser um pregador e não ter frutos. As suas mensagens não serão muito ungidas, mas vai demorar um pouco para as pessoas perceberem isso. Porque se você for um pregador bem eloquente, algumas pessoas não sabem a diferença entre a unção e eloquência. Alguns sim, mas outros não. Se eu não gastar tempo com Deus, não faço nada porque fico sem unção. Eu me preparo cuidadosamente antes de subir aqui ao púlpito e abrir a minha boca. João 15, 4. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Viva em mim, eu viverei em vós. Assim como nenhum ramo não pode dar fruto por si mesmo sem permanecer na videira. Assim também vocês não podem produzir frutos sem que permaneçam em mim. Isso tudo tem a ver com dar fruto. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim ou nele produz muito fruto. Portanto, sem mim, cortado da união vital comigo, nada podeis fazer. Onde está a minha planta? Precisamos ter um exemplo. Obrigada. Obviamente que essa é uma planta de plástico, mas nós vamos imaginar que ela é real. Agora, temos uma videira aqui. Viram? Toda a vida que está nesses ramos viria dessa videira se estivesse viva. E toda a vida dessa videira está vindo das raízes. É por isso que a Bíblia fala que devemos estar enraizados e fundamentados nele. E que devemos ter as raízes do nosso ser nele. Todos nós sabemos, se esta fosse uma planta viva, se eu quebrasse isso como acabei de fazer, ela ainda teria vida nela, porque está cheia de vida. Mas se eu deixar isso aqui por 2 dias e voltar, você sabe como estaria sua aparência? Estaria terrível. Por isso, permanecer é algo muito importante para nós, ou seja, viver, habitar, ficar. O que, na verdade, quer dizer gastar tempo regularmente. No mundo em que vivemos hoje, só um pouquinho de tempo com Deus não vai funcionar. Deus tem que ser o número 1 primeiro. Primeiro nos seus pensamentos, primeiro nas suas conversas, primeiro no seu tempo, primeiro nas suas finanças. Se você colocar Deus em primeiro em tudo, você vai ter uma qualidade de vida tão tremenda que você nunca pode imaginar. Eu posso lhe prometer isso. Eu já vi isso funcionar não apenas na minha vida, mas também na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Você deve colocar Deus em primeiro, não só frequentar uma igreja. Não apenas ter toda aquela parafernália que pode ser chamada de folhas. Não se esqueça que Adão e Eva, quando se viram com problemas diante de Deus, também se cobriram de folhas. Deus lhe disse que aquilo não era suficiente. Aquilo tudo era morto. Agora, quero que você abra em Romanos, capítulo 11. Daqui a pouco vamos voltar para a planta. Romanos 11, 17. Paulo está tentando explicar alguma coisa aos cristãos. Pois Paulo estava lidando com gentios e judeus. Obviamente, devia ser difícil para alguns judeus fazerem a transição para uma maneira totalmente nova de pensar e de ser. Eles sempre dependeram de uma lei e agora ele estava tentando ensinar a graça. O relacionamento deles com Deus se resumia no que eles faziam, mantendo a lei, fazendo as coisas certas, fazendo sacrifícios para cobrir os pecados deles. E agora Paulo estava ensinando algo novo, que, debaixo da nova aliança, tudo se resume em relacionamento e não no que eles estão tentando dar a Deus. Fala de receber de Deus sua graça, seu favor, como um dom gratuito. Então ele está usando o exemplo da videira e dos ramos. Verso 17 ele diz: mas se alguns dos ramos fossem quebrados enquanto você uma oliveira silvestre. Ele está falando
dos gentios, dizendo assim: alguns dos israelitas optaram por não crer que existe lugar para vocês. Na verdade, a Bíblia chega a dizer que Deus até apontou alguns para não crerem, para darem espaço para os gentios, até que fossem completamente ajuntados. E depois viria uma outra oportunidade, mas ele nos chama de oliveira silvestre. O que significa? Alguém selvagem indo na direção errada, fazendo a coisa errada. Deus diz, ande nessa direção, ele vai naquela direção. Se alguns dos ramos fossem quebrados para que vocês, oliveiras selvagens, fossem enxertados. Enxertados é um termo interessante porque o que acontecerá se você tiver uma videira viva e um ramo que está quase morto? Como se estivesse jogado há 2 ou 3 dias. Ou até mesmo se não fosse parte dessa planta ou de outra. E eu chegasse e a pegasse antes que estivesse totalmente morta. Eu poderia abrir a videira, poderia fazer um corte na videira e poderia enxertar isso nela e depois fechar. E a vida, isso aqui não tem nada a oferecer, está quase morta. Mas se ela permanecer na videira, a vida da videira vai reviver esse ramo quase morto aqui. E ele vai voltar a ter total saúde e restauração. Não porque ele proporcionou nada para a videira, mas a videira lhe proporcionou. Ele estava muito doente, muito patético. Para dar alguma coisa, tudo o que tem a fazer é permanecer lá e receber. Alguns de vocês não estão esperando o suficiente. Vocês não estão suportando o suficiente. Você pergunta a Deus muitas vezes durante o dia: o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que eu posso fazer? O que eu faço? O que eu posso fazer? Estou fazendo tudo. Isso não tem nada a ver com fazer. Tem a ver com permanecer. Vamos, gente, preste atenção. Romanos 11:17. Mas se alguns dos galhos foram quebrados, foi para que você, oliveira selvagem, fosse enxertada entre eles, para compartilhar da riqueza da raiz e da seiva da oliveira. Porque eles foram enxertados para compartilhar do que a raiz e a videira tinham, não para dar, mas para receber do que ela tinha. Porque Jesus nos leva a um relacionamento com Ele para recebermos do que Ele tem, não para dar nada. Na verdade, tem uma passagem na Bíblia que diz do que Deus necessita que você dê a Ele que Ele não tenha. Nós podemos dar a Ele a nossa adoração e o nosso louvor, mas Ele não precisa das minhas obras, das minhas ideias brilhantes, de como viver a minha vida, nem das minhas sugestões. Você já fez isso? Deus, o Senhor já pensou em fazer aquilo? Ah, eu já fiz isso. Sugerir a Deus o que Ele deve fazer para colocar os meus filhos no lugar certo, ou algo que Ele poderia tocar neles, ou lhe sugerir alguém que Ele poderia me apresentar para que eu alcançasse favor e meu ministério pudesse crescer. Você não acha que Deus deve dar boas gargalhadas conosco? Nós precisamos nos render. O que devemos fazer é apenas nos render e reconhecermos que, na verdade, nós não temos nada o que oferecer, que estamos desesperados, necessitados, que precisamos nos chegar a Ele e precisamos aprender a ouvir Sua palavra e receber. Alguns de vocês aqui estão implorando a Deus há semanas ou talvez há quase toda a sua vida para o perdoar de um pecado que cometeu, que acha que foi horrendo. E você já fez a mesma oração muitas e muitas vezes e nunca recebeu esse dom gratuito do perdão que está disponível o tempo inteiro. Você precisa receber. Não seja um pedinte. Seja um cristão, e a palavra cristão significa receber. Receber. Quero encorajá-lo a criar o hábito de quando você orar pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, pode orar assim: eu recebo perdão agora mesmo. Precisamos praticar e aprender a receber. E precisamos ter uma mentalidade de que somos receptores. Eu sou um ramo preso à videira e tudo o que eu posso fazer é receber vida da videira. E isto me fará viver. Eu recebo, Senhor, eu recebo da sua graça hoje. Eu recebo salvação, eu recebo o seu Espírito Santo. A Bíblia não diz que você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo, conseguiu avançar? O que nós dizemos às pessoas? Conseguiu avançar? Ouvi falar que você foi à conferência da Joyce, recebeu o livramento, recebeu sua cura, recebeu a salvação, recebeu o Espírito Santo, recebeu alegria.
Usamos esse termo obter, obter, obter agora. A palavra obter significa conseguir pela força ou esforço. Sim, glória a Deus, eu consegui meu avanço. Mas a palavra receber significa agir como um receptor e simplesmente pegar o que está sendo oferecido. Como eu posso permanecer sobrenaturalmente relaxado, me tornando um receptor? Vivendo pela graça e não pelas obras. A graça é a força de Deus fazendo o que é necessário. As obras são a minha força tentando fazer o que só Deus pode fazer. Nós não temos nada realmente valioso a não ser o que Cristo nos dá. Nós não seríamos valiosos se não fosse o que Jesus faz. Verso 18 de Romanos 11 diz: não se orgulhe dos ramos ou fique inchado por causa deles. Olha que ramo bonito que eu sou. E olha os frutos que eu tenho. E como as pessoas olham para mim e ficam tão admiradas. Ele diz: não se orgulhe pelos ramos. O ramo não seria nada se não fosse a videira. Se for para você se orgulhar de alguém, orgulhe-se da videira. Não se orgulhe por causa dos ramos e fique inchado por causa disso. Se você se orgulhar e se sentir superior, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Ok, Romine, pode levar isso de volta. Obrigada. Agora, quero que você abra em Romanos 11:36, nós vamos dar uma olhada. É uma passagem que provavelmente é uma das mais tremendas na palavra de Deus. Eu estive pensando nisso, eu li isso em voz alta para mim mesmo hoje pela manhã várias vezes. Foi tão maravilhoso, quase nem consigo explicar. Agora veja isso. Gente, espero que isso faça com vocês o que fez comigo. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Porque todas as coisas se originam nele, vêm dele. Todas as coisas vivem através dele. E todas as coisas estão centradas e tendem a se consumar e acabar nele. A ele seja a glória para sempre. Gente, estou falando sobre o que devemos prestar atenção em nossas vidas. Isso deveria ser o nosso centro, isso deveria ser a fonte de onde todas as coisas procedem, onde todas as coisas acabam, por onde todas as coisas passam e vivem. Uhul! Estou dizendo, eu sinto o poder do Espírito Santo quando eu leio essa passagem. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso nos leva a uma coisa. Porque todas as coisas tiveram início nele. E todas as coisas vão acabar nele. Todas as coisas vivem através dele. Eu não tenho vida sem ele. Você não tem vida verdadeira. Você pode respirar, mas não tem a vida verdadeira. Qual a razão de passar por essa vida e viver 60, 70, 80 anos e não fazer mais nada a não ser tentar ganhar dinheiro? Hebreus 1, versos 2 e 3. Mas nestes últimos dias ele falou conosco através do seu Filho, a quem ele apontou herdeiro e possuidor legal de todas as coisas. Não podemos esquecer que somos herdeiros juntamente com ele. Ele fez o que precisava ser feito, ele se tornou herdeiro de tudo que é de Deus, e agora ele está dizendo, você pode se juntar a mim. Ao colocar a sua fé em mim e receber como seu Salvador, você se torna herdeiro comigo. Tudo o que é meu eu revelaria a você, daqui a pouco estarei mostrando mais sobre isso. Também e através daquele a quem ele criou os mundos e as medidas do espaço e as eras dos tempos, ele fez, produziu, construiu, operou e os colocou tudo em ordem. Ele é a expressão exata da glória de Deus, toda a luz brilhante e radiante da glória de Deus, e a perfeita expressão e a própria imagem da natureza de Deus. Veja isso agora. Segurando, mantendo, guiando e sustentando o universo pela sua grandiosa palavra de poder.
Como essa bola chamada de Terra fica aqui parada no meio do espaço, girando perfeitamente em sua órbita. O que impede o Sol de cair sobre nós todos os dias? O que impede aquele planeta chamado Marte de cair e esmagar a Terra? Porque ele está segurando. Ele sustenta todo o universo e nós nem começamos a descobrir quão grande é o universo. E se ele pode fazer isso, ele não pode cuidar de você. Não é maravilhoso que ele cuida de um pontinho nessa bola chamada de mundo? Tanto que ele já escreveu todos os dias da sua vida em um livro? Gente, eu estou me sentindo amada e cuidada hoje. Está me fazendo relaxar. Do que temos que nos preocupar? Se ele está mantendo o universo e sustentando toda essa obra em ordem, será que eu realmente tenho que me preocupar com o que vai acontecer comigo? Sustentando, mantendo e guiando. Agora veja, quando ele oferecendo a si mesmo acabou de limpar os nossos pecados e de nos libertar da culpa, ele fez algo muito importante, precisamos ver isso. Aqui não diz que ele foi e permaneceu à direita de Deus, ele sentou-se ao seu lado, à direita de Deus. Olha no verso 13. Além disso, a qual dos anjos? E agora Paulo está fazendo uma referência entre Jesus e os anjos, tentando convencer as pessoas que ele é maior do que os anjos. Ele disse, além disso, a qual dos anjos? Ele aqui fala do Pai, disse, sente-se à minha mão direita, associando comigo na minha dignidade real, até que se faça dos seus inimigos um estrado para os teus pés. Então Jesus está relaxado. Ele está cuidando de todas as coisas, segurando tudo, mas sem fazer nenhum esforço. Ele apenas está sentado lá à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam feitos por escabelo de seus pés. Agora as boas novas. Porque a Bíblia diz em Efésios 2 que nós estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Estamos sentados porque a Bíblia sempre mostra que Jesus está sentado. Lá em Apocalipse diz assim, aquele que se assenta no trono. Porque ele não está correndo pelo céu, preocupado com a minha situação. Porque ele não está coçando as mãos pensando no que vai fazer. Com certeza deve requerer muito trabalho manter o universo inteiro funcionando. Afinal, eu mesma sou tão ocupada. Amém? O sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos, somente uma vez por ano era permitido que atravessasse aquela cortina, aquele véu. E eles entravam uma vez por ano e não havia nenhuma cadeira dentro do Santo dos Santos. O tempo inteiro eles estavam fazendo sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E precisavam continuar caminhando. Eles usavam sinos que eram amarrados, um sino que era amarrado, uma corda que era amarrada em suas pernas, porque se eles morressem lá, ninguém poderia entrar para tirá-los de lá. Eles amarravam uma corda neles ao entrar. Se algo errado acontecesse, algum engano, fossem fulminados por Deus, o povo poderia puxá-los para fora. Tem um tempinho que não ouvimos nada, acho que não conseguiu. Gente, eu não ia gostar de viver debaixo de um sistema assim, era muito difícil. Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas existe uma correlação aqui. Poderíamos pregar o dia inteiro e não falaria tudo. Esta coisa sobre se sentar é muito importante porque está fazendo referência a entrarmos no descanso de Deus. Está falando sobre permanecer relaxado. Não havia nenhuma cadeira lá, então o sumo sacerdote nunca poderia se sentar. Obras, obras. O sistema antigo te resumia em obras, 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 obras. O que eu faço? Cometi um erro, tenho que pagar por ele, tenho que santificar. O que eu vou fazer? Ah, gente, o que posso fazer? Eu nunca vou me livrar dessa culpa, eu nunca vou me livrar da condenação. Oh, ai, ai. Obras, obras. Vou ficar feliz quando chegar o ano que vem, para que o sumo sacerdote possa ir e fazer os sacrifícios, para que eu seja livre disso por 2 segundos. Depois podemos começar a fazer tudo de novo. Eu não ia querer esse sistema. Jesus disse, está consumado na cruz, e o que ele queria dizer era, aquele sistema antigo para se chegar a Deus está acabado. Ele disse, eu guardei a lei no seu lugar, e agora você colocou a fé sobre mim, e vai ser como se você tivesse guardado a lei. E por causa da sua fé em mim, agora você pode viver pela graça, e ele diz, está consumado. E ele foi e se sentou.
Até então, nenhum sacerdote poderia se sentar, mas ele diz: está consumado. Eu vou me sentar aqui, Deus, e permanecer sobrenaturalmente relaxado enquanto você derrota os meus inimigos. Oh, aleluia. E nós estamos sentados com Ele, mesmo quando estamos mortos em nossos pecados. Ele morreu por nós. Nós fomos para a cruz com Ele, fomos sepultados com Ele e fomos levantados com Ele. E agora nós estamos também assentados nos lugares celestiais com Ele. Eu sei que estou falando com você espiritualmente, que nós temos uma vida real que vivemos, mas se reconhecermos que não precisamos ficar preocupados a respeito de tudo, como alguém pode permanecer junto? Porque Deus nos segura juntamente. Porque Deus está segurando. Ele nos impede de separarmos. O que impede esse mundo inteiro de explodir, Ele o mantém seguro. Ele o mantém. Ele o segura. Aleluia. Esse é o poder de Deus. Uma senhora que trabalha para mim, ela não tem um grande testemunho. Ela cresceu na igreja, sempre amou a Deus. Se casou e amava a Deus, foi à igreja. Foi cheia do Espírito Santo nos anos 70 e veio trabalhar conosco. Ela ouve os testemunhos: eu fui abusada, esse outro foi aquilo, e a outra pessoa era viciada em drogas. Um dia ela disse: Deus, eu não tenho testemunho. E ouça aqui, Deus disse: você tem um testemunho, seu testemunho é que eu livrei você de tudo isso. Amém? O poder de livramento de Deus, Ele é quem nos mantém. Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída, vai livrá-lo do pecado, vai livrá-lo do mal. Salmos 91 diz que Ele coloca os seus anjos ao nosso derredor para nos defender e nos proteger. Essa mesma mulher um dia estava sentada em um barco, lendo, e o marido estava pescando. E o barco bateu em uma onda. Ela estava sentada em um banquinho, o banquinho virou, e ela bateu sua cabeça do lado do barco, no mesmo momento em que ela estava lendo o Salmo 91. Ela disse ao Senhor: eu não entendo isso, a Bíblia diz que o Senhor iria me proteger. Eu acabei de bater a minha cabeça. Sabe o que Deus disse a ela? Você não está morta, está? Então, algumas poucas coisas acontecem em nossas vidas que nós não gostamos, mas quantas coisas Deus já nos livrou, que nós nunca soubemos que Satanás tinha planejado? Fico maravilhada com o fato de você poder dirigir no trânsito e continuar vivo. Precisamos agradecer a Deus por esse poder de livrar, por Ele estar sempre nos sustentando. Eu não sei como consegui fazer o que fiz nesses últimos 27 anos. Eu olho para o meu passado e vejo o quanto eu trabalhei duro. Eu devia estar morta há muito tempo atrás, ou louco, ou um dos dois. Quando eu olho para trás e leio alguns dos meus cadernos de oração e para algumas das coisas que sofri com pessoas e com feridas, e penso como eu consegui fazer isso. Ele me sustentou, Ele me segurou, e me fortaleceu, e me manteve. Eu me preocupei com muitas coisas, eu não devia ter me preocupado, porque no final deu tudo certo. Você não fica maravilhado quando volta e olha para algumas coisas que se preocupou e pensa: eu não precisava ter me preocupado, deu tudo certo. Esse é o cuidado contínuo de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero ouvir isso ininterruptamente. Não existe sequer um momento na sua vida em que Ele não está cuidando de você. A Bíblia diz que Deus nunca dorme, Ele nunca cochila. Você vai dormir à noite, Ele fica acordado e cuida de você. Amém? Diga: eu posso relaxar. Agora, e quanto a esse ministério de intercessão? Quero lhe mostrar uma coisa e gostaria que a Romaine e o Charles viessem aqui. As nossas imperfeições deixam uma brecha entre nós e Deus. A Bíblia diz que interceder é o ato de ficar na brecha. Quando você intercede por alguém que não tem um relacionamento correto com Deus, existe uma brecha entre ela e Deus. Não existe um relacionamento entre ela e Deus, ou um relacionamento foi
prejudicado ou quebrado. E quando você intercede por ela, você literalmente fica na brecha e os colocam juntos. Quero lhe mostrar isso. Se vocês puderem vir até aqui, você vai representar os cristãos. Virem-se para este lado. Você é o cristão que comete erros o tempo inteiro. Você vai ser Deus, Charlie. Fique aqui atrás e pareça o mais santo que puder. Ok. Agora, existe um problema. Você tem pecado e imperfeições na sua vida e você quer tentar chegar a Deus e Ele quer tentar chegar a você. Mas toda essa bagunça na sua vida está no meio. Sem se mover do lugar, quero que você tente chegar a Deus. O que Jesus faz? Ele fica na brecha como um intercessor e continuamente intercede. Então, através de Cristo, nele, eu sou continuamente trazida à presença de Deus. E sabe de uma coisa? No momento em que todas as imperfeições dela passam por mim e chega a Ele, a Bíblia diz que Ele nos vê como justos. Porque nós fomos lavados no sangue de Jesus. Aleluia! Alguém está na brecha por mim o tempo inteiro. Amém? Vocês podem ir, obrigada. Hebreus 7:25. 3 passagens que precisamos ler, elas são muito importantes. Portanto, Ele está pronto a finalmente salvar. Completamente, perfeitamente, finalmente, em todas as horas e eternamente, aqueles que se achegam a Deus através dele, porque Ele está sempre vivendo para fazer petições a Deus e para interceder a Deus e intervir por eles. Romanos 8:34. Vocês estão recebendo uma lição hoje. Romanos 8:34, quem poderá nos condenar? Quando você sentir toda essa culpa e condenação pelas coisas erradas que fez, quem está lá batendo em você? Quem pode nos condenar é Jesus Cristo, quem nos justifica, o Messias que morreu, ou melhor, que foi levantado dos mortos, que está agora mesmo à direita de Deus, que na verdade está clamando enquanto intercede por nós. Quem está tentando nos condenar não é Jesus. O Espírito Santo nos convence do pecado, mas convicção é uma coisa totalmente diferente de condenação. Quando estou convencida, eu preciso me arrepender. Eu nunca devia ter que ser condenada. Nunca devia precisar gastar dias me sentindo culpada sobre alguma coisa que eu fiz de errado, porque Jesus está lá intercedendo por mim. Ele está na brecha. Eu quero lhe dizer uma coisa, ou cremos que o sangue dele foi suficiente, ou vamos crer que teremos que acrescentar o nosso sacrifício. Quantos aqui já gastaram muito tempo se sentindo mal e culpados? Vamos, ensinamos sobre verdade na quinta noite, não me faça ir aí apontar para você. Eu me aventuraria a dizer que provavelmente existe um número pequeno de cristãos que são maduros a ponto de, quando fazer algo errado, podem se arrepender, receber perdão e prosseguir. Vou lhe contar uma história da minha vida que me ensinou muito. Eu me sentia tão culpada e acho que isso vinha dos anos de abuso e de saber o que estava acontecendo na minha vida. Que meu pai estava fazendo comigo e sempre ter que esconder aquilo da minha mãe e das pessoas. Me sentia tão mal a respeito disso. E é claro, o diabo me fez pensar que algo estava errado comigo e que meu pai não queria fazer aquilo comigo. Então eu cresci com muito medo, com muita culpa, vergonha e tristeza, como se tudo fosse a minha culpa. Mesmo depois que me tornei cristã, e isso foi algo que eu estava viciada, sabe? Sentir culpa e sentir mal consigo mesma pode literalmente se tornar viciante. É como se você se sentisse mal consigo mesmo por tantos anos que você acha que não está certo você se sentir bem consigo mesmo. Você pensa, isso não está certo, Deus não ia aprovar se eu me sentisse bem. Como eu poderia me sentir bem comigo mesma depois de tudo que eu fiz? Mas Jesus comprou sua justiça. Ele deu a você de presente. E sem
sentido faria se Gil usasse apenas farrapos e eu fosse ao meu armário e desse a ela 5 ou 6 roupas melhores e mesmo assim ela aparecesse aqui com farrapos o tempo todo? Ah, não sou boa bastante para usar isso. Fico feliz de ter essas roupas, mas eu vou continuar usando esses farrapos porque eu tenho medo de usar aquelas roupas. Eu me sentiria insultada. Quando Jesus lhe dá alguma coisa, você deve usar isso. Pela fé, você precisa se vestir com isso. Precisa revestir de justiça. A Bíblia diz, vista com o manto da justiça e calça os sapatos da paz. Eles foram comprados por Deus. Agora você precisa usá-los. Quer deixar o diabo furioso? Comece a falar sobre quem você é em Cristo. Levante-se todos os dias e deixe-me dizer algo para você fazer. Sente-se do lado da sua cama e enquanto seus pés estão tocando o chão, diga bem alto: eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Ah, o inferno estremece e você deixa o diabo com raiva. Vai deixar todo espírito religioso com raiva. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, separado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou santificado e separado para o uso de Deus. Ele tem um plano bom para a minha vida. Eu me amo porque Jesus já me aceitou. Eu me aceito, não em mim mesmo, mas em Cristo. O que estou tentando lhe dizer pode mudar toda a sua vida, porque a maioria das pessoas não se amam. Elas se sentem mal com elas mesmas o tempo inteiro e constantemente ainda vivem debaixo do Antigo Testamento. Comete um erro, tem que pagar. Comete um erro, tem que pagar. Comete outro, provavelmente nós não vamos matar bois e pássaros e oferecê-los como sacrifício, mas nós nos sentimos mal com nós mesmos. Afastamos de Deus e não oramos com ousadia. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas e as nossas enfermidades, porque ele já foi tentado em todas as coisas assim como nós, mas sem pecado. Portanto, acheguemos-nos com ousadia ao trono da graça. Para que possamos, o quê? Isso é aquela palavra receber. Misericórdia pelas falhas e graça em abundância em tempos de necessidade. Hebreus 4, 15, 16. Passagens tremendas. Temos um sumo sacerdote que entende o que é viver em um corpo humano. Ele não espera que eu seja perfeito o tempo todo. Se eu já fosse perfeito, Jesus não teria passado por tudo que ele passou. Eu costumava me sentir mal e culpado o tempo inteiro. Um dia eu estava fazendo compras. Eu estava indo para, acho que era uma dessas lojas de tarjas. Tem dessas lojas aqui, você sabe? Eu estacionei o meu carro, eu estava dirigindo. Um carro que na época tinha 20 anos, pregava prosperidade. Eu estacionei o meu carro bem no fundo do estacionamento. Eu estava tendo um péssimo dia, eu queria caminhar um pouco, mas eu estava me sentindo mal. Então eu entrei nessa loja. Não dava para ver, mas eu carregava minha bolsa invisível de culpa, meu fardo. As pessoas até caminham diferente quando carregam um fardo. É como se elas... O Espírito Santo falou assim: Joyce, como está planejando receber perdão pelo seu pecado? Eu sabia a resposta certa, mas não estava aplicando isso à minha vida. Se nós simplesmente fizéssemos o que falamos para as outras pessoas fazerem, estaríamos anos-luz de onde estamos. Eu disse, eu vou simplesmente receber o sacrifício que Jesus fez por mim no Calvário. Ouça o que o Espírito disse. Ah, e quando pretende fazer isso? Quando? Amanhã, semana que vem? Quando? Quando vai fazer isso? Pensei, provavelmente daqui a alguns dias. Essa revelação abriu os meus olhos porque eu reconheci naquela hora que eu não estava mais permitindo a mim mesma me sentir bem, não me permitia a mim mesma me alegrar, não me sentia a mim mesma nenhum tipo de felicidade, nenhum tipo de paz, até que sentisse que eu tinha pago. Você sabe o que ele nos comprou? Nossa alegria e nossa paz. Nossa justiça diante de Deus, nossa alegria e nossa paz. E abrimos mão disso achando que podemos pagar pelos nossos pecados.
Sabe de uma coisa? É como dar um tapa na cara de Jesus, porque ele disse: o meu sangue foi suficiente, não preciso de ajuda. Vamos, isso é algo muito bom. Quem pode nos condenar? Não é Jesus. E 1 João 2,1, eu amo isso. Eu vou ler para vocês para economizar tempo. Filhinhos, eu lhes escrevi essas coisas para que não pequeis. A Bíblia inteira foi escrita para que não vivemos mais sem pecado. Mas se alguém pecar, temos um advogado que intercede por nós com o Pai, e é Jesus Cristo, aquele que é justo, imaculado e correto, que está de acordo com a vontade do Pai em todos os propósitos, pensamentos e ações. Eu preciso me levantar todos os dias e tentar não pecar. Esse é o propósito para que eu estou vivendo. Mas quando eu cometer um erro, graças a Deus, tenho um advogado, tenho um intercessor, tenho alguém que está na brecha por mim. E ele já foi aperfeiçoado. Então, quando não consigo ser perfeito, eu recebo da sua perfeição e Deus recebe isso como se fosse a minha. Vamos, você que está assistindo pela televisão, deve estar correndo ao redor da sua casa agora. Essas pessoas aqui não podem se levantar e correr ao redor do prédio, mas você deve estar correndo na sua casa, gritando, pulando e festejando. Eu entendo o que ele fez, eu entendo o que ele fez, eu louvo ao Senhor, aleluia! Ele me libertou. Jesus pagou pelos meus pecados, ele intercede por mim, ele me sustenta, estou assentada com ele, fui sepultada com ele, fui ressuscitada com ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas começam nele, terminam nele. Ele é o centro de todas as coisas. E todas as coisas que têm vida vêm dele. Sabe de uma coisa? Você está pronto para isso? Ele é meu e seu. A Bíblia fala no Antigo Testamento, e esse Deus é o nosso Deus. Não somente um Deus, meu Deus! Quando as coisas estão difíceis para nós, nós dizemos, oh meu Deus! Mas precisamos entender que é, oh meu Deus!